Beleza, pessoal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o botão de recursos de IA, que possui essas quatro funcionalidades, mas eu vou começar falando sobre o melhorar texto e depois o resumir solicitação. Nos próximos módulos eu vou falar sobre o sugerir SS e o sugerir SAM. Então vamos falar um pouquinho sobre o melhorar texto. O que hoje o melhorar texto faz? Ele pega o seu rascunho, né, no caso, e ele vai jogar para uma IA melhorar esse seu rascunho. Vamos fazer um teste? Eu tenho aqui já um rascunho que está propositalmente errado, então ele tem algumas palavras erradas, ele também, aqui embaixo, ele não está exatamente no padrão, porque a gente precisa pedir, né, em casos, a gente precisa pedir a conclusão. E também aqui a gente tem um colchetes escrito aqui pedindo para inserir o passo a passo de como criar um usuário no Onvio. Então, assim, se você quiser que a IA faça um passo a passo para você não escrever manualmente ou ter que procurar, ela consegue também criar um passo a passo com base no assunto que você estiver falando. Então é só colocar entre colchetes, que eu vou mostrar para vocês agora. Vou clicar aqui em recursos de IA e clicar em melhorar texto. O que ele vai fazer? Ele vai ler o teu rascunho e ele vai identificar qual fila que tu tá falando. No meu caso é o óbvio, né? E aqui em cima ele já identificou, né? Fila 3. O que ele vai fazer? Identificando a fila 3, ele vai mandar para o especialista do Onvio, uma chain especialista do Onvio, e vai devolver com uma sugestão de texto, né? Sugestão de trâmite melhor. Então, aqui ele já devolveu, né? Com base no padrão hoje, né? Que é o boa tarde, o que foi feito em linha, né? O passo a passo e a finalização, né? Caso contrário, precisa algum erro, devolver essas informações, né? Então, aqui no meu caso, né, como que eu pedi ali entre colchetes para ele inserir um passo a passo de como cadastrar um usuário no Onvio, ele já até mandou o passo a passo aqui. Ele vai melhorar textos, mesmo que sejam textos mais rasos ou que precisa de uma ortografia melhor, um português melhor. Você pode escrever de uma maneira muito simples que ele vai colocar de modo profissional, sem você precisar jogar isso numa IA manualmente, que ele já faz tudo por você, beleza? Vamos lá para o próximo módulo. Agora falando sobre o tópico resumir solicitação, o que ele faz hoje? Ele vai ler todo o seu atendimento, tanto o assunto, descrição e todos os trâmites que você conversou, e ele vai devolver com o que foi feito, o que foi falado. Hoje ele não lê o TXT do chat e nem da transcrição, porque na época a gente tinha entendido que já vai estar resumido no atendimento o que foi feito em linha e qual que é o problema do cliente. Então, nesse caso, ele só resume o que está na SSC, beleza? Então, clicando aqui em resumir solicitação, o que ele vai ler? Ele vai ler todo o atendimento e ele vai identificar qual que é a fila que você está falando. No meu caso aqui, é a fila 5, como que ele falou ali em cima, né? Assim, ele demora alguns segundos e já aparece uma tela com análise do chamado. Então ele indica qual que é o problema do cliente, quais são os fatos relevantes, né, o que foi feito, o que não foi feito, enfim. Ele te dá até uma sugestão do que você precisa fazer como próximos passos, né, para ajudar o cliente. Aqui também tem os dados relevantes, né, a abertura do atendimento. Aqui tem alguns anexos e alguns dados de acesso. Então ele vai te devolver um resumo. Ele é bastante útil para casos que quando você recebe uma pendência e tem 40 trâmites, 50 ou mais trâmites, que se torna algo muito demorado para ler cada trâmite. É importante ler, mas se torna algo muito demorado e às vezes você só quer entender qual que é o problema, porque pode ser que foi tratado vários problemas do mesmo assunto, né? Então ele é bastante importante para esse tipo de caso, né? Igual o meu caso aqui, que ele tem 27 trâmites, ele conseguiu ler tudo e me devolver qual que é o problema do cliente de fato. Então, você consegue também clicar em inserir o resumo no editor, né? Caso você queira colocar ali, né, no atendimento para ler depois mais tarde. Mas de qualquer forma, seria isso.